E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, pessoal, tudo bem? Então, vocês sabem que durante todo esse período de isolamento que a gente está vivendo, a gente vem falando, encontro após encontro, da importância da oração. E pensando nas orações, eu e Gabriel, a gente resolveu trazer um tema para vocês de uma oração que eu tenho certeza que vocês rezam desde pequenos, né? A gente queria falar hoje para vocês sobre aqueles que nos guardam, as criaturas puras e espirituais que Deus criou para nos guiar, para nos iluminar. A gente vai falar hoje sobre os anjos, onde eles vivem, onde habitam e o que eles fazem, qual é a importância deles para a Igreja Católica. Legal! Empolgante! Então, para o encontro de hoje, a gente vai usar a Bíblia, claro. Então, cada um pega lá a sua Bíblia e vamos começar. Bom, vocês estão carecas de saber, né, que tudo aquilo que existe na doutrina da Igreja Católica não foi inventado por alguém, pelo Papa. Não é nada fonte de ideias humanas, né? Toda a doutrina da Igreja ela é baseada nas Escrituras. Isso também vale para os anjos. A gente observa, a gente conheceu os anjos primeiro através das Escrituras. Então a gente vai agora para a Bíblia e vamos lembrar do trecho em que fala sobre Adão e Eva quando eles saíram no paraíso. Então vamos lá, né? Expulsou o homem e ao nascente do jardim do Éden colocou os querubins e a espada de fogo para vingar o caminho da árvore da vida. Outro trecho da Bíblia que cita os anjos, logo no Antigo Testamento, é quando Deus dá as instruções a Moisés para a construção da Arca da Aliança. A gente vai ver lá, ó, nas duas extremidades do propiciatório, passa 2 querubins de ouro martelado, um de cada lado na extremidade do propiciatório. Querubins citados várias vezes já, né? Os querubins que fazem parte de um coro dos anjos, tudo isso a gente vai aprender hoje. Nas Escrituras também se ouve muito falar dos anjos nos Salmos. Então, por exemplo, no Salmos 103. Bendito a Javé, anjos seus, valentes e fortes, realizadores de sua palavra, e ao som da sua palavra obedientes. E a gente também vai ouvir falar dos anjos no Salmo 34. Um anjo de Javé acampa ao redor dos que o temem e os defende. Os anjos também são mencionados no Evangelho de São Marcos e São Mateus. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um de acordo com o seu comportamento. Cuidado para não desprezar nenhum destes pequeninos, porque eu lhes digo que no céu os anjos deles contemplam continuamente o rosto do meu Pai que está nos céus. E logo o Espírito conduziu Jesus para o deserto, e ele esteve 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás. Vivia entre as feras e os anjos o serviam. Para vocês terem uma ideia, a título de curiosidade, os anjos são mencionados na Bíblia cerca de 300 vezes. E só os querubins, que a gente falou lá no começo, eles são mencionados na Bíblia 80 vezes. Para vocês terem uma ideia de como é importante o tema dos anjos, a gente foi até o catecismo para verificar isso. E a Isabela vai dar um pouquinho para a gente sobre isso. Então a Igreja Católica, ela explica e ela reforça que os anjos eles são uma verdade de fé, né? Então, para quem não conhece esse livrão aqui, a gente já tinha apresentado para vocês, né? Esse é o Catecismo da Igreja Católica. Como diria minha avó, todo católico tinha que ter um livro desse em casa. Também tem umas versões reduzidas. No final do vídeo eu mostro uma versão, fazendo merchan do Catecismo. Então, lá no parágrafo 5 do Catecismo, que explica o que é a terra e o céu, por exemplo, tem um capítulo, que é o primeiro capítulo desse parágrafo, que trata dos anjos. Então lá diz assim: a existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unidade da tradição. Então, aquilo que a gente ouve falar dos anjos, principalmente porque a gente acabou de ver que está lá na Bíblia, né? É real, é uma verdade de fé. Outro ensinamento do catecismo, né? Como criaturas puramente espirituais,
são dotados de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais e imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis, como por exemplo nós. Então aqui fala um pouco sobre as características dos anjos. De novo, mostra que os anjos eles são criaturas espirituais. Então aquilo que a gente vê, que vocês sempre viram nos quadros, nas imagens, do anjo de cabelinho cacheado, loirinho, com asas, isso não existe, pessoal. Isso é uma interpretação, né? Isso é ficção. Isso é ficção, não existe. E eles são muito inteligentes, eles são puros espiritualmente, né? E eles também, como disse o catecismo aqui, eles são criaturas que têm vontade, né? Eles têm consciência dos seus próprios atos. Um pouquinho mais sobre como são os anjos, né? Santo Agostinho também descreveu o que é um anjo. Então ele diz, né? Anjo, que significa mensageiro, é designação de cargo, não de natureza. Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntares pelo cargo, é um anjo. É espírito por aquilo que é. Um anjo não é a criatura. O anjo é a profissão dele, vamos dizer assim, é o ofício. Que o anjo, que significa mensageiro, é aquilo que ele faz, né? Então, como na sua forma, na sua natureza, é espírito. A gente também tem outra criatura espiritual que era um anjo, inclusive, criado como uma criatura de bondade e pura, que é o diabo. Diabo, que significa aquele que separa. Falando no capiroto, nós temos algumas revelações de São João na Bíblia. É você, Satanás. A gente já contou a história de como os demônios surgiram na Terra, né? Mas a gente não chegou a ler aonde estava escrita essa história, né? Na Bíblia. Aconteceu então um combate no céu. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão. Também o dragão combateu junto a seus anjos, mas não venceu. E não houve mais lugar para ele no céu. Então foi expulso o grande dragão, que é a antiga serpente, o chamado Diabo e Satanás. É ele que engana todos os habitantes da terra. Foi expulso para a terra e aos seus anjos foram expulsos junto com ele. Nem tudo que se conhece sobre os anjos hoje está escrito na Bíblia. Muito do conhecimento que a igreja tem dos anjos também vem das experiências e dos testemunhos dos santos, das revelações dos santos, né? Então não está nas escrituras o verdadeiro motivo pelo qual os anjos caíram nessa batalha, né? São Gregório e São Justino ensinavam que os anjos caíram por orgulho, porque eles tinham a inteligência, a vontade, eles eram criaturas espirituais muito poderosas, né? Então, além do orgulho, desse poder que eles tinham, eles não queriam servir a Deus como todo anjo deve fazer, ouvir e realizar os planos de Deus. Outro motivo que esses santos também ensinavam é que os anjos caíram por ciúmes da criação, a imagem e semelhança de Deus que somos nós. Lúcifer também foi um nome revelado, não está nas escrituras, né? Nas escrituras a gente ouve falar de diabo e de Satanás. Lúcifer, que significa o portador da luz, porque ele era um anjo, foi um nome revelado a São Jerônimo. Aí eu não sei vocês, né? Mas eu comecei a me perguntar quando eu estava estudando esse tema de hoje. Se Deus é tão misericordioso, por que ele não perdoou os anjos caídos, né? Já que foi por orgulho, nós tantas vezes somos orgulhosos também, né? Por que eles não podem obter esse mesmo perdão? E daí, será que os demônios não existiriam mais? Então, o catecismo da Igreja Católica também responde essa pergunta. Mas a ideia principal é que, por conta do orgulho, né? Se existe orgulho, como os santos ensinavam, não existe arrependimento. Vocês talvez possam conviver com pessoas orgulhosas. Se não existe o arrependimento, também como Deus vai perdoar alguém que não se arrependeu verdadeiramente, né? E outra coisa, né?
O perdão, ele é construído por um laço de amizade. Esse laço que nós, seres humanos, temos com Deus, que foi construído com amor. A gente só consegue o perdão de Deus porque nós amamos a Deus e Deus nos ama de volta. Ao contrário do diabo, né? Ele não ama a Deus, muito pelo contrário, ele odeia a união, o amor, né? Não é à toa que a gente vê tanta coisa ruim por aí. E sobre esse orgulho, sobre a atitude que esses anjos caídos tomaram, o Catecismo da Igreja Católica fala: é o caráter irrevogável da sua opção e não uma deficiência da infinita misericórdia divina, que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda, assim como não existe para os homens após a morte. E quando a gente fala de anjo, a gente também tem que lembrar sobre o papel de cada anjo, né? Porque cada anjo ali ele tem uma estrutura, tem uma hierarquia. E a hierarquia dos anjos ela é composta por 9 coros, né? São 9 conjuntos de anjos que são divididos em 3 grupos principais. E a gente vai ler, lógico, se a gente soubesse esse decorado. Ia ser legal. Ia ser legal, mas quem sabe a gente não decora, né? Vai ler para vocês um pouquinho da explicação sobre cada uma delas. Vamos lá. A primeira hierarquia, que é a Ordem dos Santos Anjos, eles são a parte mais íntima com contato com Deus. São eles os serafins, os querubins e os tronos. Os serafins, que vem da palavra seraf, o que significa queimar, ou seja, se consome no caso de consumir o amor de Deus. Então eles são criaturas cheias de amor de Deus e eles também são citados no livro de Isaías. Os querubins são anjos que têm como missão transmitir a sabedoria. Eles que ficaram responsáveis pela guarda do paraíso são conhecedores do mistério divino. A gente vai colocar umas imagens aqui, porque tem imagens bem legais, mas é igual o lanche do McDonald's, é só para ilustração, isso não existe. É tudo ficção. É meramente ilustrativo. Na segunda hierarquia, nós temos os coros, ou conjunto de anjos de dominação, potestades e virtudes. Dominação são os anjos enviados por Deus para missões importantes e são aqueles que governam os anjos de terceira ordem. Eles também são chamados de ministros de Deus. Os potestades são condutores da ordem sagrada, cuidam da forma e da maneira como as ordens divinas devem ser cumpridas. Né? São espíritos de alta concentração, alcançando um alto grau de contemplação de Deus. Agora, as virtudes, eles são os que também auxiliam no cumprimento das ordens divinas, mas também têm a missão de remover os obstáculos. Quem sofre de fraquezas físicas ou espirituais devem recorrer aos anjos deste coro. A ordem de terceira hierarquia, que se refere aos principados, arcanjos e anjos, temos, para os principados, são os anjos responsáveis pelo envio das mensagens divinas e também são os primeiros enviados ao povo de Deus. Porém, quando eles se recusam a aceitar as mensagens do Senhor, são enviados os arcanjos. Já os arcanjos, eles são conhecedores dos profundos mistérios de Deus, também responsáveis pela mensagem divina, e nas Escrituras são citados os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. De acordo com o livro de Tobias, são 7 o número de arcanjos que compõem este coro. E aos anjos, os santos anjos recebem as ordens dos coros superiores e os executam. Estão mais perto da humanidade e, por assim dizer, convivendo conosco e prestando um serviço silencioso, mas de valor incomensurável a cada pessoa. Ou seja, nesse último coro são os anjos da guarda, que tem o maior contato com cada um de nós. A igreja ensina que a partir do nosso nascimento, cada um de nós recebemos um anjo da guarda. Deus confia um anjo da guarda para fazer tudo aquilo que a gente aprendeu na oração. Iluminar, guardar, proteger, o que mais? Santo Anjo Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, apesar de mim, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E cada um de nós podemos ter um relacionamento íntimo com esse anjo e devemos ter um relacionamento íntimo com ele. A gente pode invocar a sua presença.
Para vocês terem uma ideia, né, o Papa Bento XVI é um dos nossos religiosos que tinha uma devoção muito grande pelo anjo da guarda. Alguns ainda testemunham que puderam conhecer o nome do seu anjo da guarda, né? Mas para isso a gente tem que ter um relacionamento muito, muito íntimo, né? São coisas que são reveladas a nós, não simplesmente. E é através da oração do Santo Anjo uma das formas que a gente tem de estreitar esses laços, né? De ter um relacionamento mais íntimo com o nosso anjo da guarda. É isso, pessoal. O nosso vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Assim que vocês puderem também, continuem fazendo a oração do terço e acompanhando as missas pelo canal da igreja no Facebook. É isso aí, pessoal. Valeu. Uma ótima semana para vocês. Até o próximo encontro. Até mais. Os anjos também são falados no Evangelho de São Mateus e São Gabriel. Aonde tirou isso? Os protestantes... Como que você leu antes? Agora eu fiquei preocupada. Não, pai. Os Potato. A gente vai conseguir ler esse cor. Vai, tá com os potestades.